fez o almoço do dia, cozinhou tudo, deixou as panelas todas com a comidinha e foi para trás da casa e se enforcou. E aí fui trabalhar. Quando eu cheguei, 2 amigos meus me pegaram aqui na rua, e eu estava no carro com um namoradinho, e me disseram, Cristina, vem aqui. Quando eu cheguei, eu falei, o que que foi? A gente tem que te falar um negócio. Eu falei, o que que foi? Sua mãe morreu. Aí sim, sua mãe morreu já é um negócio, que você fala, não acredito. Aí eu subi, quando eu cheguei aqui, meus irmãos foram me contar, ela suicidou. E assim, é um negócio tão imprevisível, tão descabido, tão sem sentido, que eu não conseguia, a ficha não caía, não caía. Eu tenho uma lembrança assim, de uma dor tremenda, e eu me lembro muito, eu, por exemplo, eu não frequento velório, não vou em enterro de ninguém, assim, os poucos que eu fui foram uma tortura, porque durante o velório dela, as pessoas se encheu de gente, porque meu pai era ministro da Eucaristia numa igreja do bairro, era muito popular, e foi aquele monte de curiosos para ver o enterro da esposa dele. E os comentários que você escutava, ela era doida, mas ela já era doida mesmo, porque ela era assim, se você chegasse, tinha que chegar às 5h30 da escola, se você chegar às 5h35, ela já estava na esquina com o chinelo na mão para debater com os seus amigos do lado, aí você apanhava e ia para casa apanhando. Então ela era muito rigorosa, e isso assim, passava essa, eu acho que eles nem sabiam que ela tinha esse tipo de transtorno, mas corria esse comentário que ela era doida. Então eu tenho verdadeiro pânico de velório por causa da experiência que eu tive com o velório da minha mãe, aquele negócio de dar pêsame. O que significa me dar os pêsames? O que significa a sua dor frente à minha dor? E então assim, como que foi o suicídio para mim? Foi uma coisa incompreensível. Eu me lembro que eu cheguei nessa casa, na hora que eu entrei aqui, a casa ela estava vazia, tinha tudo, estava tudo no lugar, mas a sensação que eu tive foi de vazio. Parecia, eu falei, gente, o que tá faltando alguma coisa? Era ela. Ela tinha plantado um milho, ela colheu o milho, amarrou, colocou aqui no porão pendurado e escreveu, para que os ratos não comam. Ela fez o almoço do dia, cozinhou tudo, deixou as panelas todas com a comidinha e foi para trás da casa e se enforcou. Por exemplo, eu tenho chuveiro, não tem chuveirinho no meu chuveiro, porque ela se enforcou com um chuveirinho. Então assim, um negócio que ela nunca vai ter, nunca teve, nunca quis ter, que me remete a essa lembrança. No primeiro momento, o que eu senti como filha? Eu me senti traída. A sensação que eu tive, eu não posso falar dela, eu posso falar de mim. Eu senti traída. Por que ela fez isso? Culpei primeiro a Deus. Primeira coisa, primeiro que a igreja não quis, meu pai era ministro da Eucaristia, obviamente você queria um padre para celebrar uma missa. Ninguém celebrou, porque era tabu o suicídio. Então ela não teve uma missa de corpo presente, não teve uma oração. Ela teve a missa de 7º dia, mas assim, porque meu pai era da igreja mesmo. Aí eu fiquei mortalmente magoada com Deus. Não sei se era com a igreja católica, na verdade, mas eu fiquei com uma mágoa profunda. Subi aqui xingando, maldizendo, e nesse período, logo depois eu fui para a faculdade, e aí o próprio estudo acabou me afastando mais ainda de Deus, né? Mas passei anos tentando entender. Durante os primeiros anos eu tinha muita raiva dela, muita raiva dela ter feito isso. À medida que eu fui adoecendo, eu fui me colocando no lugar dela, eu fui entendendo. Eu percebi que para entender, perdoar e me conectar com a minha mãe, eu tinha que passar pelo mesmo que ela passou. Quando o médico virou para mim, o Sheila falou, eu vou te internar no Santa Clara, Santa Maria, eu fiquei feliz, porque minha mãe foi internada várias vezes no Santa Maria. De uma certa forma foi assim, nossa,
eu vou saber o que, que é agora, o que, que ela passou. Eu vou me conectar, até no momento de maior dor, eu quis me reconectar com ela lá naquela internação. Quando ele virou e falou assim, eu vou te fazer um eletrochoque. Eu falei, oh, eu quero, porque minha mãe teve vários tratamentos de eletrochoque. Eu queria saber o que, que era isso. Claro que na época dela foi muito diferente do que foi na minha época, né? O meu já tinha anestesia, já era um negócio mais preparado, a dosagem, a voltagem, eu não sei como que era na época dela, mas no meu caso foi muito tranquilo. Então, caminhar pelo caminho dela foi a minha reconexão com ela. E aí eu pude entender a trajetória dela. Eu acho que ela deu sinais de alerta com as lamentações dela, que eram constantes. Posteriormente, uma tia, que ela tinha um afastamento, falou que ela já tinha tentado, quando nova, umas 2 ou 3 vezes o suicídio, e não tinha de colocar faca debaixo do colchão, e eu não me lembro de outras coisas que ela fez, mas assim, ela deixou tudo preparado, e foi com muita vontade de ir, porque ela se enforcou, ela ajoelhou e se agachou, com muita vontade de ir embora. Ela não se pendurou aí. Não, foi agachada e se enforcando. Então, assim, foi uma coisa que foi uma chaga, assim, dolorosa durante muitos anos, de eu tentar entender, hoje eu entendo. Sabe o que me marcou, você contando isso? Foi que o cuidado ainda que ela teve. As roupas estavam todas passadas, a casa estava limpa, o terreiro estava varrido, o milho estava pendurado, a comida estava pronta. Ela não simplesmente foi embora, ela preocupou ainda em deixar para vocês. Pronto, tudo arrumado. Tadinha, nossa. Então, assim, agora, o que ela deixou com isso? Deixou uma família destruída. A família destruiu. Eu vi meu pai aos frangalhos, tendo que ir, um homem que nunca tinha ido para a cozinha, foi para a cozinha, fazia comida para os filhos, e a gente trabalhava, fazia marmita para todo mundo. E meu pai foi um guerreiro, foi uma pessoa sensacional, superou com 1 ano e meio, ele se casou, e assim, nunca condenei, fui amiga da esposa dele durante o tempo que eles estiveram juntos. Fui companheira porque eu achava que era bom ele ter alguém para cuidar dele, e ela cuidou dele até o último momento da vida dele. Então, assim, eu sou muito grata a ela por ter cuidado do meu pai, sou muito grata ao meu pai por ter cuidado de nós. E da minha mãe eu tenho compaixão e empatia, muita compaixão e muita empatia, de pensar, poxa mãe, se você tivesse tido o acesso que eu tenho, você não teria chegado onde você chegou. Porque existiam inúmeros sinais de alerta. Eu me lembro que ela dormia nesse quarto do meio, de muitas vezes abrir a porta, ela está assim, totalmente em posição fetal, deitada ali na cama, falando, mas o que você tem? Nada. Então, assim, as lembranças que eu tenho dela é de uma mulher muito explosiva, muito alegre, quando ela estava muito alegre, ela estava muito alegre. Quando ela estava muito triste, ela estava muito triste, e ninguém entendeu, ninguém percebeu. Ela também, de uma certa forma, foi uma referência porque ela buscou ajuda. Esse tempo todo, ela não se furtou de fazer um eletrochoque, de ter uma internação. Ela nunca fugiu, ela não quis, não, ela quis, ela buscou. Então, ela foi uma referência para mim, de uma certa forma. Foi através da luta dela, por tentar melhorar, é que eu quis também fazer o que ela não deu conta de fazer, que era melhorar. Então, foi uma busca pessoal minha. Hoje eu tenho, assim, boas lembranças e um amor, uma vontade, assim, de encontrar com ela e dar um abraço na minha mãe. Um abraço profundo. Falar, olha, eu tenho uma neta. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho um companheiro sensacional. Eu não sofro como você sofreu. Eu sou feliz, porque ela não era feliz, ela era uma mulher triste, era uma mulher desesperançada, e a desesperança dela chegou a levá-la embora. Então, assim, o que eu falo é que tem sinais, é difícil a gente perceber,
O transtorno mental da bipolaridade é onde mais se suicida, é a doença mental que mais leva ao suicídio, é a bipolaridade. Então o bipolar tem que estar muito atento de buscar ajuda antes que isso aconteça, porque a vontade da gente é de morrer. É de morrer. Eu pedi a morte inúmeras vezes. Eu fiz seguro de vida, eu pergunto, Júlia, eu fiz uns 3 seguros de vida, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Era como se eu buscasse a morte, eu atravessava a rua, eu não tinha coragem de me matar, mas eu provocava situações em que eu poderia ser morta. Aí um dia eu pensei, mas e se eu não morrer? E se eu ficar numa cama? E se eu ficar para dar trabalho para os meus filhos? Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Então foi, à medida em que eu fui melhorando, fui me tratando, esse sentimento de morte foi indo embora, mas por muito tempo ele esteve presente dentro de mim. Eu só não cheguei a cometê-lo porque a história da minha mãe me marcou profundamente. Eu vou falar isso porque é verdade, mas ela destruiu uma família. Ela destruiu a vida dos filhos. Muitos não se recuperaram. Eu tenho um irmão que morreu de alcoolismo e foi ele que encontrou ela morta. Então, era uma pessoa triste também, infeliz, que usava do álcool para poder sobreviver. Então, assim, morreu demente. Então, e eu não vou falar em respeito a eles, mas cada um, por sua vez, tem um pouco desse transtorno. Ele aparece de um ou de outro jeito e eu percebo, mas eu não vou ser apontar e falar, olha, você isso, você aquilo. Eu não sou especialista, eu não sou psiquiatra. Eu acho que cada um tem que buscar se é um vício. Eu tive vício e eu acho que vício a gente vence quando a gente quer. E eu quis muito vencer, eu tinha motivo para querer vencer meus vícios. Então, assim, isso foi lição que eu aprendi com a minha mãe. A morte dela me trouxe lições, assim, profundas, que mudaram a minha trajetória no mundo. Então, de uma certa forma, Sheila, eu acho que eu não seria a Cristina que eu sou se minha mãe não tivesse morrido do jeito que morreu. Talvez eu não tivesse ficado atenta para a minha doença como eu fiquei, porque me sinalizou de que alguma coisa não estava bem em mim. E eu tinha medo de fazer o que ela fez, mesmo querendo fazer o que ela fez. Então, eu agradeço a minha mãe, porque ela passou por uma coisa horrorosa, mas ela me deu a esperança de que eu não precisava passar. Então, eu sou grata a ela. Eu sei que ela destruiu, mas cabe cada um de nós reconstruir. Eu reconstruí. Então, se eu reconstruir, eu vejo potencial para que todos eles se reconstruam. Se vão se reconstruir ou não, aí é o livre-arbítrio de cada um. Cada um vai escolher seu caminho, cada um vai tomar as medidas que são as melhores possíveis para lidar com o seu transtorno, com o seu trauma, com a sua dor. Dor é uma coisa que a gente tem que cuidar. Não é que você tem que mantê-la, não, mas cuidar para que ela não vire um buraco maior, para que ela não destrua. Eu quis ter filhos, eu tive filhos, e eu pensava, será que eu vou ser vó? Hoje eu sou avó. Eu ter minha neta nos braços, meu Deus, que sentimento profundo, que alegria maravilhosa de ver minha neta viva. E eu penso, eu quero ver ela com 15, com 20, com 25. Deus vai me dar a oportunidade de vê-la crescer. Então eu tenho um projeto muito maior, que é ver meus filhos com seus filhos, ver os filhos dos meus filhos crescendo e eu poder aproveitar disso que ela não pôde. Então eu tenho pena dela. O sentimento que eu tenho é de profundo amor, respeito, pena e gratidão. Que lindo, viu? E sobre essa questão que você falou, né, igual ela sempre estava demonstrando que ela queria ir embora, né, lamentando, e o que você falou agora também, que apesar de querer, você também tinha medo, a relação do suicídio com, não sei se com todos, mas pelo menos com a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu tenho, é diferente. Eu nunca quis morrer, nunca quis suicidar, nunca passou isso pela minha cabeça, mas ela joga essas imagens na cabeça da gente. E aí você fica com medo de você mesmo, você questiona a sua sanidade mental, porque
por exemplo, aconteceram algumas situações nessa época que eu tava assim, afundada lá, né, bem no fundo do poço mesmo. E teve um dia que eu tava em casa, eu não morava sozinha, mas a gente ficava muito no apartamento. Meu marido ainda estava no curso de formação aqui. E eu tava em casa naquele estado, sabe? Depressivo, mas eu não tinha depressão, porque um dia eu tava ótima e no outro dia eu tava péssima. E eu não sabia da ansiedade ainda, não tinha diagnóstico. E eu moro no 7º andar. E passou na minha cabeça direitinho assim a cena, sabe? De eu pulando da janela. Ela veio sem eu querer, eu não pensei assim, se eu me matasse. Não, eu tava quieta lá e o flash assim, eu imaginei eu pulando. Eu falei, eu tenho que sair daqui. E aí eu liguei para um professor da PUC, que é assim, nossa, eu tenho até que encontrar com ele, que é uma pessoa que tem uma enorme gratidão. Eu já encontrei com os meus anjos, já agradeci muitos deles. Eu vou me encontrar com ele uma hora, que é um professor Felipe, tô falando de você. E eu liguei pra lá, pra coordenação do curso, que eu sou formada em Direito. Aí eu liguei na coordenação do curso e perguntei, né, se ele tava lá, ele tava, pedi pra falar com ele. Aí eu falei, professor Felipe, o senhor tá na PUC agora? Aí ele falou, tô, Sheila, precisa fazer alguma coisa? Não, tô precisando conversar. O senhor pode ir? Ele falou, não pode vir. Eu peguei no carro na hora, tranquei tudo e troquei de roupa e saí dali. Eu só tinha que sair dali. E aí eu cheguei lá e contei tudo pra ele, sabe? E ele ficou muito surpreso, porque, igual ele falava, né, nossa, professor tal, adoro você é menino comprometido e tal. E eu abri isso pra ele, falei, tá acontecendo isso e isso, eu vou tomar pau em tudo, não tô conseguindo estudar. E ele tomou umas providências urgentes lá, porque eu ia tomar pau e era perigoso eu perder minha bolsa do ProUni. Então, assim, tá vendo como que todas passam pelo suicídio, mas de formas diferentes. Você queria, mas tinha medo? Eu não queria, mas o pensamento vinha. Invasivo, né? E é horrível, né? E já teve vezes, assim, de eu ficar me perguntando, será que eu tô doida, né? Eu não entendia o que eu tava sentindo, eu não sabia que eu tinha ansiedade. E hoje, né, medicada e fazendo a terapia, que eu consigo entender tudo que aconteceu. Então, a gente tem é como se tirasse um véu, né? Isso. Um véu. Agora, quando a gente chega nesse estado que nós, graças a Deus, nós dois já conseguimos chegar, é isso mesmo. A sensação é que é como se tivesse passado um filme. E aí no final tem os bastidores, mostrando como é que foi cada coisa. E a gente tá assistindo os bastidores. Exatamente. Eu sinto assim, sabe? Isso que eu te falo, tudo contribuiu para minha trajetória. Eu sou muito grata a todos, mas a cada anjinho que passou, eu tenho uma gratidão pela Meire, essa professora que me falou, procura esse psiquiatra. Ela é uma pessoa super discreta, ela não conversava com ninguém, ela ficava muda na hora do recreio. E eu cheguei, eu lembro da cena de eu chegando, realmente assim, a pessoa mais espalhafatosa que podia ter chegado depois de quase 90 dias de licença. Ela viu aquilo, eu vi a cara de estranheza dela, ela me chamou, e ela, mas com um cuidado, você não me leva mal, eu não estou falando para te ofender. Eu falei, não estou me sentindo ofendida de jeito nenhum. Eu queria te indicar um psiquiatra. Eu falei, não, eu quero sim. E eu passei aí semanalmente, eu saía do Alipe de Melo e ia para a Serra uma vez por semana para fazer terapia com esse médico, porque eu queria muito, até para falar para a Meire, viu, Meire, eu estou tentando, até para justificar o esforço dela em ter me visto como uma pessoa que estava necessitando de auxílio, de falar, olha, um dia, foi um ano retrasado, uns 2 anos atrás, eu encontrei ela no parque, perto do Parque Municipal, e eu agradeci. Falei, nossa, você não sabe a importância sua na minha vida. E ela não sabia, de fato. Ela não sabia do tanto que ela foi importante na minha vida. Então, assim, anjos, vários, inúmeros, várias pessoas bondosas, caridosas, queridas, que me deram a mão, até dentro do hospital psiquiátrico. Eu tinha uma que o Júlio pegava, eu juntava as roupas dela para o Júlio lavar. O Júlio tinha que limpar a casa, lavar a roupa de internada lá no salão. Júlio, eu não posso lavar, lava pra mim. Aí ele lavava as roupas, você chegava a passar? Passava. Devolvia. E ela não tinha, ela veio do interior,
ela não tinha ninguém em Belo Horizonte, ninguém. Então ela estava assim, ela não tinha quem lavasse roupa, quem comprasse um negócio para ela comer dentro do hospital, não tinha nada. Essa Paty Boga que falava desesperada, ela chegou aí, sair comigo passear, a gente foi na casa de uma amiga minha, eu ainda tinha ela no Instagram, ela casou, teve filha, e ela fazia outra guerreira que nunca abriu mão de tratamento. Ela tomava quetiapina de 400 miligramas, ela nunca abriu mão. Tinha época que ela falava, eu tô indo no médico para ele aumentar a quantidade de quetiapina que eu tô tomando, que ela usava realmente quetiapina. Eu acho que talvez hoje, se eu tivesse contato com ela, eu ia falar para ela, procura um outro nivelador de humor para usar conjuntamente. Talvez a quetiapina só não seja o suficiente. Mas eu perdi o contato com ela e talvez ela tenha até já encontrado um bom médico. Mas assim, até lá eu fiz amizade, assim, não foi uma amizade que eu construí pro resto da minha vida, mas foram aquelas pessoas que passaram, tiveram um sentido, um significado e que eu trago com muito carinho e amor na minha história. Então assim, eu sou muito grata, Sheila, eu sou a pessoa mais grata que você talvez conheça um dia na sua vida. Meu nome é gratidão, eu faço Ho'oponopono. Todo dia eu tenho um colarzinho de Ho'oponopono. Você sabe o que é Ho'oponopono, né? Eu sei, eu comprei um livro disso mês passado, mas eu não li ainda e eu não pratiquei. Eu faço Ho'oponopono. Mas eu vou falar que é muito bom. Sinto muito, sou grata, me perdoe, eu te amo. São palavras assim que elas têm um sentido. Se for pensar em cada uma delas, cada sentido que ela tem, sou grata. Sinto muito por ter passado por isso. Sinto muito pelas pessoas que sofreram com a minha dor. Sinto muito pelas pessoas que eu fiz sofrer sem querer. Me perdoe qualquer pessoa que se sentiu ofendido, magoado, que eu deixei de fazer por elas alguma coisa, que eu deixei de fazer por mim. Me perdoe. E eu te amo, assim, amo. Amar, assim, é a maior emoção que você pode sentir. Eu vejo isso nos meus filhos, no meu marido, na minha neta. Que sentimento maravilhoso que é o amor. Como que ele é transformador. Talvez a minha mãe, naquele momento, ela não estava se sentindo tão amada a ponto de vou resistir mais um dia, vou resistir mais uma semana. Talvez não, ela tinha perdido a esperança do amor. Ela não tinha encontrado esse amor no marido. Eu encontrei um marido amoroso. Não que meu pai não tivesse... Ele foi um bom marido, mas não era um marido que ela amava. Então, assim, eu tenho o que ela não teve. E talvez ela, onde quer que ela esteja, ela tenha me ajudado nesse processo. Eu acredito muito que a gente tem esses anjos que são materiais, mas tem os espirituais. E eles agem para nos ajudar. E a minha mãe, apesar do suicídio ser um tema tão difícil, eu acho que ela ora por nós. E eu tenho uma amiga espírita que falou, Cristina, sua mãe está muito feliz com você. Sua mãe está muito feliz com o que você tem feito na sua vida. Você pode ter certeza que no plano que ela está, você está tratando da sua mãe. Aí eu fiquei mais feliz ainda, de pensar que o que eu estou fazendo aqui está tratando da minha mãe onde quer que ela esteja. Sim. Mais feliz ainda. Ai, que lindo. E nossa, nessa fala sua, tem tanta coisa que eu quero pontuar. A primeira é que você falou, né, isso que sua mãe passou serviu para você se, né, compreender e tal. E eu tava pensando nisso recentemente. Eu falei isso com a minha mãe, porque todo mundo tem uma história de dor e de sofrimento. Não é só criança que não tem, mas quem é adulto, que seja com relação a um amigo ou algum parente, todo mundo tem alguma historinha de dor. E a minha mãe, eu falei com ela sobre isso, porque a minha mãe sofreu muito quando ela me teve, por vários motivos. E eu falei com ela, eu falei assim, mãe, eu fico triste que você teve que sofrer tanto as coisas que você sofreu, mas tudo de ruim que a gente passa é porque Deus sabe que aquilo ali vai ser necessário por alguma coisa. Meu chefe, que é muito gente boa, conversa muito com ele, ele falou comigo esses dias, ele citou uma passagem da Bíblia, que nem tudo tem um porquê, mas talvez tenha um pra quê. E aí ele citou aquela passagem lá do cego, né, que eu falo, nossa, por que, Senhor? O Senhor deixou esse homem ser cego? Não tem um porquê, mas tem um pra quê, né, que era Jesus poder mostrar o poder dele para as pessoas. Então, assim, Deus sabe de tudo.
E eu falei com minha mãe isso, falei, mãe, fico muito triste pelo que você passou, mas hoje eu entendo que tudo que a gente sofreu até agora, você, eu e todo mundo, foi para chegar agora nesse momento de cura, né? Isso, de cura coletiva, que tá sendo um momento de cura na minha família e de todo mundo. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Sua mãe, ela tirou a própria vida. E isso é visto muito mal, né? Ah, vai pro inferno. Não vai, nossa, não é digna de ir pro céu e tal. Então, assim. Ou tá no limbo, sofrendo durante muito tempo. É só de pensar que minha mãe, além de ter se privado da vida aqui no plano terrestre, ela tá sofrendo no plano espiritual, me entristece. Sim. Me entristece. Puxa vida, ela tem que ser acolhida, cuidada, amada, onde quer que ela esteja. E se para aqueles que acreditam que se ela tiver que vir de novo, que ela venha melhor, que ela venha com mais força, com mais energia. Se isso não existisse, não for vir de novo, que ela vá para um plano superior. É o que eu desejo para ela. É o que eu desejo para a minha mãe, que ela esteja no plano superior. Ela não é digna de sofrimento. Ela já sofreu demais. Demais. Não, e você sabe por que eu pensei nisso? Porque o Deus que eu acredito não é assim, sabe? Ele viu o que ela sofreu e assim, vendo a sua história e onde você chegou, graças, infelizmente, ao suicídio da sua mãe, será que Deus não sabia que agora você vai usar a sua história para ajudar outras pessoas a não fazerem o que a sua mãe fez? Então, assim, não tô falando que Deus fez ela fazer isso, de jeito nenhum. Mas será que isso também já não tinha um propósito? A sua mãe passou por isso pra gente chegar nessa conversa aqui agora, você entende? Então, eu acho que, assim, tudo é de Deus. Isso, né? Deus não quer que ninguém suicida, mas eu também não acho isso, sabe? Ah, não, vai pro inferno, então não suicidou. Eu não concebo a hipótese de que minha mãe está em sofrimento. Não concebo. Eu acho que Deus acolhe, Deus acolheu minha mãe, acolheu, e ela está bem acolhida, e o que eu puder fazer daqui eu vou fazer para ajudá-la. Peço muito por ela, rezo muito por ela, para ela e por ela. Então, assim, é o que a maldição se quebrou. Eu acho que esse meu irmão que morreu de alcoolismo foi um suicídio, é um suicídio. Ele bebeu até morrer. Quer dizer, aquilo já tinha, o cérebro dele estava todo dançado, queimou tudo que tinha. Ele não conseguia identificar, ele falava coisas sem nexo. Ele virou virou um zumbi. Então, assim, não foi um suicídio você comprar um engradado de cerveja e beber aquilo até a ponto de morrer. Foi um suicídio. Claro que não foi o suicídio, mas é uma morte. Então a gente pode caminhar para a morte em vida de outras maneiras que não seja dando um tiro, se jogando, enforcando, envenenando. Existem outras formas de morte aqui. E a gente tem que estar muito atento, porque a gente está aqui para fazer o melhor por nós mesmas e pelos que nos rodeiam. Exatamente. É o melhor. A nossa elevação é isso, é fazer o melhor. Eu ainda sou esse ser que dá conta? Não, eu sou cheia de imperfeição, sou muito exigente, sou muito intolerante. Eu sou uma pessoa intolerante. Eu tenho coisas que eu penso, poxa, mas se eu conseguir, por que ele não consegue? Mas eu tive a graça de conseguir. É um negócio que eu tenho colocado para mim. Puxa, eu tive a graça de conseguir. A energia está dentro da gente, o desejo está dentro da gente. Mas às vezes cada um tem o seu tempo. Ou às vezes tem alguns que não vão fazer isso, não vão ter essa energia toda e vão passar a vida adoecidos. Eu tenho uma irmã que ela se dispôs a viver doente pro resto da vida. A doença é o que a segura, é o que a mantém. Ela é adoecida, totalmente dançada, totalmente adoecida. Eu sinto muito por ela, mas ela me dá gatilho. Eu não tenho condições de ajudá-la. Ajudar a ela é me adoecer. Então, eu tenho que fazer a opção entre mim e ela. Eu faço a opção por mim. Com certeza. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho um companheiro, eu tenho um monte de coisa que eu não quero perder de jeito nenhum, que eu fiz isso aqui para construir e que eu não vou perder. Então, cada um tem seu caminho.
a gente está aqui propondo um espaço para pessoas pensarem em cura, mas tem aqueles que infelizmente se alimentam da dor. Sim. E desses a gente pode só ter piedade, pode rezar por eles e torcer para que eles mudem. Mas não está na mão da gente mudar ninguém, Sheila. Eu não acho que, assim, eu efetivamente não vou mudar a vida de ninguém se essa pessoa primeiro não quiser mudar. Sim. Tem que partir da pessoa. Tem que partir de cada um. Não tem como eu te curar. Não tem. A cura interna, né? Começa de dentro. E além disso, você falou, né, que a gente tem que ter, né, da piedade, né? Eu acho que a gente também tem que ter a capacidade de não julgar, porque pode acontecer com a gente, né? Igual eu tenho um exemplo também, quando eu estava no terceiro período da faculdade, eu lembro que eu era regular ainda, e a gente teve um trabalho em grupo e tinha um rapaz que não tinha grupo porque ele não era da nossa sala, ele estava fazendo só aquela matéria. E ele todo assim, jogado, estava de chinelo, cabelo grande, barbudo. E ele perguntou se ele podia fazer no nosso grupo. E a gente deixou, porque tinha irregulares no nosso grupo e é muito triste a vida do irregular. Porque as pessoas têm preconceito, falam tipo assim, ih, o burrão, né, não vou querer no meu grupo. E a gente aceitou ele no nosso grupo. E aí, conversando durante o trabalho, ele comentou que tinha 9 anos que ele estava na universidade. Curso de Direito em 5 anos e tinha 9. E assim, apesar de falar, nossa, sério, interagir com ele, mas por dentro eu julguei ele. Eu pensei assim, nossa, 9 anos, né? Quase o dobro. E eu julguei ele internamente, a gente fez esse trabalho, beleza. E aí eu lembro que depois que ele foi embora, a gente comentou sobre isso. A gente falou, nossa, mas a pessoa tem que estar muito, tipo, tem que ser muito irresponsável pra fazer isso. 9 anos na faculdade, Deus me livre, né? E assim, o que aconteceu comigo depois? Adoeceu. Adoeci, 2018 foi o pior ano da minha vida, foi o fundo do poço da minha vida, foi 2018. Hoje eu falo com tranquilidade, mas foi um período de muito sofrimento, de desespero, foi assim, terrível, nem sei descrever. E comecei a abandonar matérias, tirava, eu não falava e as pessoas perguntavam assim, falta quanto tempo você formar? Eu falava o tempo certo que minha turma ia formar, mas eu sabia que não ia ser pra mim. Eu formei com 6 anos e meio. Eu demorei 6 anos e meio pra formar. E o ano de 2018 foi terrível, eu fiz poucas matérias, foi na época que aconteceu esse negócio do professor. E aí, em compensação também, 2019 foi um ano maravilhoso, que foi o ano que eu formei, eu fiz tudo com louvor, porque eu já tive a consciência de que eu tava precisando de ajuda, então facilitou. Mas hoje eu olho pra isso e eu penso, sabe? Só foi guerreira, né? Você conseguiu 6 anos e meio, persistiu até formar. Até formar. Ele lá com os 9 anos dele tá persistindo. Exatamente. Hoje eu vejo ele diferente, sabe? 9 anos ele poderia ter simplesmente desistido. E ele tava lá. E eu vejo isso. Hoje eu não consigo julgar ninguém, de nada. Porque eu não sei a batalha que a pessoa tá enfrentando. Todo mundo me via lá, eu sou super extrovertida, eu gosto de rir, eu gosto de zoar. E ninguém sabia que eu tava passando por isso, mas eu tava. Então todo mundo que me julgou, igual tem gente, nossa, até agora você só na faculdade? E eu pensava assim, não, só falava, né? Não, sai não. Mas eu pensava assim, nossa, se eu soubesse o que eu tô passando. E ninguém ia saber, porque eu não demonstro. Igual você falou, expor não é uma coisa boa. Eu nunca gostei de expor. Minha vida particular, ninguém sabe. E eu acho que fazer isso é dar armas pra quem não gosta de você, sabe? Você deixar que as pessoas te rotulem e que façam você parecer uma louca, uma desequilibrada. E eu nunca deixei, eu sempre mantive a pose que eu tava indo, tudo certinho na faculdade, eu nunca deixei ninguém saber, por mais que o mundo estivesse caindo. Então isso foi a coisa boa que a ansiedade me trouxe. Eu tenho muita empatia agora. Eu não consigo mais julgar ninguém, por nada. Eu ainda tenho que avançar muito ainda nesse quesito. E aqui outra coisa que você falou, anotei aqui para não esquecer, que foi lá atrás, mas a questão da informação. Igual você falou, né? Não foi mar de rosas para você. Você amava ela, mas deve ter sido muito difícil para você. Muito. Porque não é fácil
você lidar com a pessoa que tá aí te dando patada, que tá irritada, que tá sendo grossa Ou e que tá chorando. na cama semanas, não que não quer toma um interagir. banho, que não escova um dente, que não Pois faz uma é. comida, que não lava a roupa, tudo sobre ele, tudo Sim. ele tendo que fazer. Exatamente. E não Mas é o fácil. mais difícil é ver a pessoa que você ama em sofrimento. Sim, não, mas eu falei disso não por essa coisa do sofrimento, eu falo pela informação. Sim. Porque você falou, né, que você não teve informação. Nenhuma. Isso, gente, informação é tudo. É É tudo. por isso que eu falei, eu não ligo de expor a minha condição na internet, porque é isso que tá faltando. Tudo que foi tabu antes, exceto esse assunto, né, que a gente está tratando aqui, mas tudo que já foi tabu um dia não é mais. É. Você pode ver aí. Tem acesso a tudo. É, igual hoje a gente fala tranquila, mulher falando de sexo abertamente. Antigamente, que falar de sexo? Impensável, né? Várias coisas que se fala hoje em dia não podiam nem se tocar no assunto antigamente. E ainda falta isso para a saúde mental. As pessoas não querem falar de saúde mental. Elas querem continuar mascarando, igual tem gente que eu conheci do trabalho esses dias, eu descobri, me contou assim, eu conheço gente que tem ansiedade, depressão e a família não sabe. A pessoa trata, toma remédio, faz tudo e a família não sabe. Então, informação é tudo. Igual, isso que eu estou fazendo aqui agora, de conversar esse assunto com vocês, querendo ou não, prejudica o meu canal, porque para rede social, para YouTube, falar sobre suicídio, depressão, ansiedade, o fato de eu estar falando isso aqui nesse áudio que vai sair, o algoritmo entende que isso é um conteúdo sensível Que limita. e limita a o distribuição dele. Ele não vai ser tão Divulgado. indicado nas páginas das pessoas. Ele vai ter uma visualização baixa se não for porque as pessoas procurarem ele. É um tabu, eles não querem que fale sobre isso. Esses dias eu fui pesquisar ansiedade no Instagram e apareceu lá. Foi igual você falou pra sair do Facebook, você não conseguia de jeito nenhum. Eu custei pra acessar a informação, porque eles ficavam assim: você precisa de ajuda? Você precisa de apoio? Não, eu só queria estudar. Eu só queria ler. Não significa que eu tô consumindo um vídeo sobre suicídio e ansiedade que eu estou querendo me matar. Exatamente. E não significa que eu tô fazendo um vídeo sobre suicídio que eu tá tô induzindo a pessoa a se pelo matar. contrário. Não, eu tô querendo ajudar. Como é que pode? Eles, dependendo do teor do meu vídeo, eles não vão monetizar o meu vídeo. Entendeu? Eu vou ser castigada por isso eu... tá acontecendo é uma censura, né? Exatamente. Não existe isso, gente. Saúde mental tem que falar. Tem que falar sobre isso. Se não falasse sobre isso, eu não teria descoberto que eu tenho ansiedade. Eu não estaria vivendo 100% igual eu tô vivendo agora. Porque não quer falar... Então, né, se todos sabem... A depressão, eu acho, como ela é mais visível, normalmente as pessoas vêm e falam, você precisa ir no psiquiatra. Eu acho que quem está em depressão tem mais acesso, talvez, a um tratamento, eu acho, não posso afirmar, do que um bipolar ou um ansioso, porque são menos conhecidos, são menos divulgados. Por exemplo, tem deprimido, isso até o médico que eu sigo falou isso, tem deprimido que não está infeliz. Ele não tem ânimo para poder sair da cama, ele não tem vontade de fazer nada, mas ele não está chorando o tempo todo, ele não está em constante tristeza, ele está com o cérebro parado, ele está imobilizado. Então é muito difícil as pessoas perceberem, porque homem principalmente, o homem ele não chora, ele não fica acuado como a mulher fica. Então é mais difícil para o homem correr atrás de uma ajuda do que para nós mulheres. Então isso também é um outro tabu. Não é, a minha psicóloga falou que hoje em dia não existe mais o depressivo de antigamente, que era esse que ficava ali encolhido o dia todo chorando e sofrendo. Ela falou que hoje o padrão depressivo não é esse mais. É esse que você falou. Ele é quase que imperceptível. A pessoa tá depressiva, mas ela talvez nem vai perceber que tá. Parece que vai mudando, né? Não sei se é porque vai se falando mais sobre isso. Mas teve uma moça esses dias, por exemplo, assistiu um vídeo meu, que é onde eu conto como eu descobri que eu tenho ansiedade. Eu vou falando os sintomas, o que eu sentia. Ela viu meu vídeo e falou, nossa, acho que eu tenho ansiedade também, porque eu me identifiquei com tudo. Ela foi no meu psiquiatra, o que ela descobriu? Que eu tava com depressão. E não sabia. Pois é uma ajuda, né?
É um caminho. Sim, então... Para aqueles que quiserem, você está disponibilizando a informação. Nem só, talvez não a informação, mas o relato, né? A experiência. Acho que a experiência da gente conta muito nessa hora. Porque o sentimento que eu tinha era de solidão. Eu tinha o Júlio do meu lado, eu tinha meus filhos, mas eu me sentia uma pessoa muito solitária. Muito solitária. Eu sei que é isso. Assim, era uma dor que só eu sentia, que só eu não entendia, mas era um negócio só meu. Era aquela dor muito solitária ali, o que eu posso fazer por mim? Eu não sabia, eu não tinha como conseguir entender o que era aquilo. Eu sabia que aquilo não era normal. Por que não é normal? Não é normal. A ansiedade, a bipolaridade, a depressão, são coisas que não fogem do escopo das coisas que são ditas como normais. Quer dizer que existe gente normal? Não sei. Eu sei que o que eu passei não é uma coisa normal e que eu precisava de um corte ali, um corte mesmo, uma mudança abrupta para que eu buscasse um caminho novo. E se eu não tivesse o Júlio, eu falo isso, vou falar várias vezes, muitas vezes ele me tirou da cama, ele me ajudou a levantar, ele me ajudou a caminhar, porque o apoio da família é assim, a família que puder ajudar, a família que der conta de ajudar, porque muitos não dão conta, eu entendo, mas aquele que puder ajudar, ajude. Sim. Porque é importantíssimo, a gente precisa ser amparada, é um desamparo, né? E é por isso que eu falei da informação, porque é muito difícil a gente exigir que a pessoa entenda a nossa dor, sendo que nem a gente sabe o que está sentindo. Então, assim, já teve vezes de eu falar pro meu marido, assim, eu não tô legal, eu preciso de ajuda, eu falei explicitamente. E ele falar comigo assim, eu sei que você precisa, mas eu não sei como te ajudar. Eu não posso cobrar isso dele, porque quando ele sabe mesmo. Ele não sabe. As pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Por quê? Porque não se fala disso. Porque se você sabe, você fala assim, opa, eu vi um vídeo disso, eu vou... pode ser que ela tá com alguma dessas doenças e eu já sei que tem que levar no psiquiatra, porque ela fala de psiquiatra. Até o termo, nossa, vive ansiosa, ela ansiosa. Pois é. É um negócio tão blasé, né? Vulgarizar. Vulgarizar. Lá, bipolar. Da mesma forma que hoje, né? Fala sobre a ansiedade como se todo mundo fosse ansioso e tudo fosse uma coisa só. Isso. Está começando a mesma coisa com a bipolaridade. É o meio de você vulgarizar o termo, vamos dizer assim, porque alguém hoje está bem e amanhã não, é bipolar. Então hoje você está um pouco mais ansioso por causa de algo, então fica tudo quase no lugar comum. Sim. E as pessoas às vezes não entendem a profundidade do que é realmente um diagnóstico e de você conviver com aquilo em tempo integral, que faz parte da pessoa. Uma pessoa ansiosa que tem picos de ansiedade, eventualmente não sabe o que é ter um transtorno de ansiedade. Sabe, ela não faz a menor ideia que aquilo consome a vida dela totalmente. Domina, paralisa. Se você hoje vai fazer uma viagem longa, claro que você vai ficar ansioso. Se você tem uma entrevista de emprego, se você vai comprar um carro ou assinar o financiamento de um apartamento, é claro que isso gera ansiedade. Agora é outra coisa de você conviver com isso cotidianamente. Não, isso que você falou, isso que vocês falaram é muito importante, porque toda vez que eu falo, a pessoa pergunta, quem tem seu canal? Vou explicar a ansiedade, vou botar na câmera ali. Aí eu falo, aí a pessoa sempre fala assim, eu também tenho ansiedade, porque eu sempre, quando eu fico esperando entrega, eu fico olhando toda hora. Pois é. Aí eu sempre falo isso, eu falo, olha, você provavelmente, você tem alguma outra coisa além disso? Você tem sintoma físico? Não. Você, do nada, você fica triste? Não. Então, provavelmente você não tem transtorno de ansiedade, porque a ansiedade, eu falo sempre isso também,
é uma coisa inerente ao ser humano. Todo ser humano tem ansiedade dentro de si no momento. Flutuação de humor também é inerente ao ser humano. Sim. Uma hora você tá alegre, outra hora você tá triste, faz parte. Exatamente. Talvez hoje você não tá afim de conversar e é natural. Então eu sempre reforço isso. Estar ansioso é diferente de ser ansioso. E tem transtornos que a gente até desconhece, por exemplo, istimia, que é um mau humor crônico. Olha só. Um mau humor crônico, pessimista. O pessimista é um estímulo. Olha só. Então, tem coisas que a gente não tem acesso, a gente não tem informação, a gente não sabe por que a pessoa... antigamente falava que era uma pessoa que tinha esses comportamentos estranhos, que era uma pessoa... Excêntrica, ou... Tinha uma outra expressão que se usava, que agora eu fugi. Porque aquilo dava um rótulo para a pessoa e pronto, resolveu o problema dela. Não resolveu. É um transtorno que tem que ser tratado. E hoje, graças a Deus, a bioquímica avançou de tal maneira, o cérebro tem sido conhecido de tal maneira que a gente pode ter bons... Claro que não é uma fórmula matemática que você vai chegar e vai te dar o melhor remédio, como aconteceu por sorte no seu caso. Muitas vezes é uma luta mesmo, é cotidiano, é ir lá 15 dias, mas esse daqui tá me matando, eu não consigo evacuar, eu tô com o intestino preso tem mais de 20 dias, eu tô com a boca ressecada, eu tô com insônia. Então vamos tirar esse, vamos entrar com o outro. Não, esse eu tô tendo palpitação. Eu tô com um negócio aqui na garganta, como se eu tivesse uma bola que não desce. Cada um tem um efeito. E aí se você desistir, aí você vai ficar pior. Vai ficar pior. Talvez você tava chegando no Tava chegando, você tá descobrindo. A cada um não é uma porta que se abre para o sim. É a possibilidade de você tirar aquele não serve. Por exemplo, o lítio, ele é muito usado para bipolaridade. Eu usei o lítio, eu quase morri com o lítio. O lítio me destruiu. Falei, gente, mas isso aqui que serve? Sério, eu tô lítio? Eu não consigo viver com ele. Eu morri com o lítio. Aí ele tirou o lítio. Então, assim, tem fórmula matemática? Não tem fórmula matemática, mas tem a busca incansável de quem quer curar. Quem quer curar, claro, quando eu falo cura, não é que vai só acabar isso, não, é tratamento. Eu tomo meu remédio religiosamente, eu tomo à noite, porque eu prefiro tomar à noite, porque eu tenho uma noite de sono melhor, acordo medicada e tenho meu dia normal. Eu posso esquecer de qualquer coisa, mas eu não esqueço de tomar meu remédio. Os meus remédios são sagrados. Eu tenho uma vasilhinha que eu coloco eles ali e eu tenho um horário que tá, na hora que deu 7 horas eu já vou tomá-los. E assim, eu negocio qualquer coisa na minha vida, mas eu não negocio não tomar remédio. Para qualquer lugar que eu vá, eu levo os meus medicamentos, eu não vivo sem eles, porque eu sei que um dia sem eles é algo que eu estou provocando em mim que eu não tenho controle. Eu não tenho controle, eu não sei o que vai virar. Eu sei o que eu viro quando eu tomo. O que eu viro quando eu deixar de tomar, eu lembro. E eu não quero mais voltar para isso. Então eu tomo. Aí tá certo. Porque tem gente, por exemplo, no caso da bipolaridade, que acha... A esquizofrenia também é um caso assim. A pessoa começa a tomar o remédio. Fica bem? Eu não preciso do remédio. Eu já estou bem. Aí abandona. E aí o quadro fica pior. Então não existe essa de abandonar. Transtorno mental não tem abandonar tratamento. É o tratamento para o resto da minha vida. O remédio que eu uso, ele está na faixa de 600 ou 700 reais. Nossa. Mas eu consegui, por esse médico, que foi o anjo da minha vida, o doutor Renato, ele me colocou na farmácia de Minas e eu consigo pelo governo. Então eu consigo tomar, e ele fez um negócio que poucos médicos fariam, e ele já trabalhava com muito bipolar, muita gente com muito transtorno. Ele dava uma receita para aqueles que já tinham uma farmácia de Minas, ele dava receita com um número maior de caixas, ele pegava a caixa que sobrava, ele tratava o que estava chegando, que o processo ainda estava correndo com aquela caixa excedente. Quando você começava a receber, ele pedia umas caixas a mais, ele mantinha isso no consultório. Então eu já cheguei sendo medicada com o ziprasidone, que custava na época mais de 1.000 e tantos reais. Nossa. Então assim, um santo, um anjo, foi uma pessoa que me salvou. Então assim, eu só tenho
novamente falar de quem me socorreu nas minhas horas mais duras. Então, um bom médico também faz muita diferença na vida da gente. Eu sempre falo isso também. Um bom médico. Se encontrar um médico que é bom, que você gostou, que você viu, que você se adaptou com ele, pode estar longe que for. Você vai atrás dele onde ele estiver. Porque é muito difícil isso, né? Às vezes você encontrar um profissional que você sente confiança. Exatamente. Eu passei em muitas psicólogas antes de parar na minha. Eu não sentia firmeza, eu trocava. Eu não ia ficar ali. Eu fiquei muito tempo com uma psicóloga que hoje eu penso assim que ela não entendia absolutamente nada do que ela estava tratando. Nada. Eu tenho vontade de hoje, claro que eu não vou fazer isso, porque eu sou uma mulher madura. Mas eu tinha vontade de voltar lá e falar, Kátia, eu não era depressiva, eu sou bipolar. Dá vontade de falar, né? Eu sou bipolar. Você me tratou errado. E assim, quanto remédio que eu tomei que me prejudicou a minha doença, agravou o meu quadro, porque ela não conhecia o diagnóstico. Então assim, para o profissional que um dia escutar isso, estuda porque, meu Deus do céu, é vidas humanas, e é uma doença, gente, que ela tem tratamento. Então cabe a você estudar, vai pesquisar, vai ler, vai fazer curso, vai cuidar dos seus pacientes, eles precisam da sua ajuda. E não precisa do julgamento de perguntar, mas você vai se engravidar de novo? Eu poderia ter 20 filhos bipolar, direito meu. Ela estava preocupada com a minha gravidez ao invés de preocupar com a minha saúde mental? Não, me preocupa com a minha saúde mental, que a gravidez cuido eu, se eu estiver bem. Então, é essa qualidade que a gente tem que buscar. E às vezes tem que enfiar a mão no bolso, sim. Tem que enfiar a mão no bolso. Tem coisas que o governo dá, tem coisas que você vai encontrar no SUS e tem coisas que você não vai encontrar. Que cabe você falar, eu vou deixar de consumir isso e isso para comprar remédio que eu preciso, para ir naquele psiquiatra que me atende melhor. Para fazer a terapia. Terapia é um negócio sensacional. E essencial. E essencial. Terapia é maravilhoso. Se você puder ter terapia sem pagar, ótimo. Mas se você precisar e tiver que pagar, pague. Deixa de tomar cervejinha, deixa do churrasco, abre mão do sapato e vai fazer a sua terapia. É verdade. Não é? Falou tudo, isso mesmo. Você ia falar aquela hora, te cortei para não sair da informação, você falar que o pior para quem tá acompanhando é ver a pessoa que você não sofrendo. Ah, sim. Porque a gente sofre, né? Não é fácil